Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre uma história bastante bem única, eu acho que não só no mundo do origami, mas acho que no Japão também, que é a história da Sadako. A Mari vai contar um pouco a história, acho que pessoal dela, ah, com relação a Sadako, mas também um pouco de contexto de por que que a gente vai contar essa história e a relação dela com origami, enfim. Mari, deixa você contar aí a história pra gente. Igor, eu, né, eu principalmente, fiquei ensaiando para falar sobre essa Sadako, já faz muito tempo que a gente está para falar sobre ela, mas cada vez mais que eu pesquisava sobre a verdadeira história da Sadako, eu me deparava com muitos, muitos textos que falavam realmente da dor, do sofrimento e das sequelas das pessoas que foram vítimas da bomba atômica, né? E eu Uhum, acho que eu também lendo, eu acho que eu tinha que parar de vez em quando, porque sabe aquela coisa do não vejo, não olho e não quero, né? uhum. Ouvir, ver. Então eu acho que eu estava mais ou menos nesse esquema. Tá ouvindo agora? Estou ouvindo, mas vamos continuar. Faz parte aí dá para ouvir, acho que estamos ouvindo. A gente grava dos nossos estúdios caseiros, como vocês estão vendo esses vídeos, então dentro dos nossos estúdios caseiros acontecem coisas. Eu acho que é uma furadeira aqui em cima. Parou. Pegar. Bom, então, eu sempre li sobre a Sadako Sasaki livros assim, mais assim, romanceados, vamos dizer assim, Uhum, né? Não assim com uma riqueza de detalhes, porque eram livros talvez destinados para crianças, então uhum, eram livros mais amenos, vamos dizer assim, uhum. mostrando o lado mais sentimental, mas não Mais simbólico do que ela representa também, não só a realidade dura, né? Então tem aqui esse livro que eu comprei há muito tempo, que é um livro que foi traduzido para várias línguas, né? Que aqui tem o livro que eu inclusive acho que é da Alice, eu preciso devolver e pedir desculpa para ela, que acho que ela me emprestou há muitos anos atrás e ficou lá na prateleira e preciso devolver, que é em português, baseado nessa leitura aqui. E esse aqui que eu comprei lá no Japão, que é um livro mais detalhado, e para mim está sendo um pouco difícil, porque está em japonês, então eu tenho que ler, procurar as palavras, como se lê os ideogramas, e depois procurar o significado das palavras. E eu vejo que tem muita coisa ainda que eu preciso saber contida nesse livro aqui. Mas o pouco que eu sei, a gente pode falar a respeito, né? Então, a história da Sadako, ela começa pelo nascimento dela, que foi em 1943, em Hiroshima, e na casa onde ela morava, tinha o pai, tinha uma barbearia, né? A mãe, e ela tinha um irmão mais velho, de 4 anos, ela tinha 2 anos na época, e uma avó, e com 67 anos, não, 76 anos na época. Uhum, E, e o pai, na época da guerra, ele foi convocado para trabalhar no departamento das Forças Armadas, então ele estava a serviço em uma outra cidade. Então, no dia 6 de agosto, né, de 1945, a família Sasaki estava se preparando para tomar o café da manhã
quando eles viram um brilho assim forte no céu e logo em seguida tudo desmoronou em questão de segundos, né? E, e, e aí a mãe da Sadako assim se levantou dos escombros e ficou procurando os filhos e conseguiu localizá-los e retirá-los, assim como a avó, saíram para a rua. E a visão que eles tiveram da rua era uma coisa assim que era uma coisa inimaginável. Então, Devastador, né? devastador. Então tinha tudo pegava fogo, as, as casas praticamente não existiam, pessoas carbonizadas, pessoas, inclusive pela descrição, que carregavam seus órgãos internos na mão, Que horror. porque tinham saído do corpo, assim, então elas carregavam, e peles, assim, que a princípio pareciam que eram roupas, mas eram peles que tinham, como é que se diz, desintegrado e Descamado, né? estavam pendurados Nossa. no corpo. Então, pessoas que estavam irreconhecíveis, cabelos todos assim queimados, né? Um cheiro muito forte, horrível. Então, esta é a visão que eles tiveram assim que saíram de fora da casa. Hum. E todos corriam e buscavam locais assim onde pudesse ter água. Então, tinha um rio que cortava a cidade de Hiroshima, então as pessoas iam buscando esses locais onde houvesse água. Uhum. Aí, no meio do caminho, a avó da Sadako se lembrou que ela queria buscar alguma coisa e falou: vocês continuem que depois eu vou, assim, volto para seguir vocês. E foi a última vez que a família viu a avó. Ela não voltou mais. E quando eles se aproximaram perto do rio, tinha um vizinho que já estava dentro de uma embarcação, um pequeno embarcação com outras pessoas, e chamou e ajudou a mãe e os dois filhos pequenos a subirem na embarcação. A Sadako tinha 2 anos, o irmão mais velho 4 anos, e a mãe Fujiko tinha, na época, 27 anos. Uhum. E todos conseguiram entrar no barco, mas o barco também ele ficava meio que à deriva, porque havia muitas pessoas dentro e fora, né? Pessoas boiando, pessoas que pediam para o barco ir até lá para resgatar eles, mas eles não podiam fazer nada lá dentro do barco. E, e havia pessoas que pediam água. Então, acho que fico imaginando que mesmo que eles que alguém resolva retratar em filme esse tipo de horror, eles não vão conseguir. Vai conseguir, né? A coisa é bem pior do que se imagina, né? E para mim foi muito difícil ler esse livro, porque eu comecei a imaginar e são coisas que até você pensa em querer fechar os olhos para não ver esse tipo de coisa, nem sentir, mas Desgraça humana pura. O é sofrimento humano puro. sofrimento humano. Bom, eu sei que teve a época da reconstrução, né? O pai da Sadako voltou em busca da família e soube que a avó realmente tinha sido encontrada morta perto da casa. E o país todo, né, continuou a reconstrução e tentar a voltar no ritmo de vida normal. A Sadako, ela cresceu uma menina forte, ela era atleta, Total ela no era final da vida dela já, né? Quer dizer, com 2 anos, uma na coisa que vida da não lembra, mas traumatiza para sempre. Uhum. Então ela cresceu assim
forte, sadia, como se nada tivesse acontecido com ela, assim como o irmão. E ela, na escola, ela participava de um grupo que faz assim, como é que se diz? Revezamento, né? Corrida. Uhum. E era, assim, tido como uma das atletas mais capacitadas, assim, que ganhava até dos meninos, assim, né? Uhum. Então, ela fazia corrida e era muito saudável. Quando ela estava no 6º ano do ensino, bom, na minha época primário, vamos dizer assim, tem o primeiro, o segundo, no 6º ano, ela começou a passar mal e aí levaram ela para o Hospital da Cruz Vermelha, né? E aí os médicos resolveram fazer uma série de exames e aí foi constatado que ela estava com leucemia, que na época era chamada a doença da bomba, né? Uhum. E nesse hospital havia Muitas muito mais pessoas eram leucemia ainda, né? Depois. leucemia, exatamente, mas era chamada de doença da bomba, né? E aí ela ficou muito assustada, mas os pais, o médico falou que ela, naquele dia que ela fez o exame, ela já teria que ser internada. E aí a Sadako falou que queria voltar para casa, como todo mundo, tal, mas os pais acalmaram, falaram que não, que os médicos precisam fazer mais exames. E ela perguntou, mas eu estou com aquela doença da bomba? A mãe falou, não, não, filha, vamos ainda aguardar os exames, tal, fique tranquila, mas amanhã estarei de volta para te ver. E ela não voltou mais para casa, né? Ela ficou direto no hospital. E no quarto dela também estava internada uma garota mais velha que ela, acho que tinha uns 15 anos, se não me engano, o nome dela era Kio, que estava com o mesmo tipo de problema, e elas eram como se fossem companheiras mesmo, né? Assim, a Sadako via nela como uma irmã mais velha que cuidava até dela, assim. E durante a internação, elas estavam em contato direto com outras crianças que estavam com essa doença e um dia elas viram que um garotinho, até bem novinho, tinha falecido. E aí elas procuravam, acho que até se conformar, né, com a morte de outras crianças, e elas corriam para um terraço para ver o céu à noite e buscavam no brilho das estrelas uma que talvez representasse a alma daquela criança que tinha morrido. Então esse era um tipo de consolo delas, né? De olhar o céu à noite e olhar e ver qual que era a estrela daquela criança que tinha falecido, né? Que representava a alma daquela criança. E assim foram passando os dias. E um dia elas receberam um conjunto de 1.000 tsuros vindo de uma outra estudante, de um outro estado, de uma outra província, desejando às crianças em geral que se recuperassem o quanto antes, assim, desejando melhoras. Gente de uma outra província com 1.000 tsuros para todas as crianças daquele hospital. Foi enviado e esses conjuntos, não sei porque foi parar no quarto delas, e aí elas ficaram fascinadas com aquele conjunto de tsuros feito com vários tipos de papéis, e aí explicaram que existia um costume de que quando você faz 1.000 tsuros, o seu desejo vai ser realizado, né?
E no caso desses Miyotsuros era para que elas se recuperassem. E elas ficaram fascinadas com aquele conjunto de Miyotsuros e resolveram elas mesmas fazerem esses Miyotsuros e elas começaram a juntar materiais, papéis. Então, tudo que aparecia de papéis, embrulhos, papéis de embrulho que os colegas de classe mandavam para eles, de balas, papéis usados para embrulhar remédio, de balas, tudo, até os enfermeiros traziam papéis variados para ajudá-las, e elas cortavam todas achavam que o papel de 5 centímetros era ideal para fazer os furos, então elas começaram a dobrar os furos Elas fizeram do mesmo e tamanho todas. cortavam todos os papéis em 5 centímetros, que era para elas era mais fácil de manusear. Então era papel de embrulho, de balas, de remédio, e passavam algumas tardes fazendo esses furos, e depois a cada não sei quantos furos elas colocavam linhas e pediram ajuda para pendurar no quarto. Então o quarto ficou cheio de furos pendurados e elas queriam realmente cada furo que elas faziam, elas depositavam uma esperança de que elas ficassem boas, né? Então a Sadako acreditava firmemente nesse propósito, que ela ia sarar e cada tsuru que ela fizesse seria um passo para a cura dela. Então, os meses se passaram e a amiga dela, Kyo, recebeu alta, né? E ela, ao se despedir, falou: Sadako, eu vou vir te visitar, né? Vou sair daqui, mas eu não vou esquecer de você, eu venho para cá, vou te visitar. E a Sadako também falou: daqui a pouco eu vou sair também, e aí a gente se encontra também, né? E só que a Sadako, cada vez ela estava piorando, o estado dela estava bem ruim mesmo. E até que ela recebeu no quarto um outro companheiro que era um garotinho, novo ainda, e se fosse no normal dela, ela faria o papel da irmã mais velha, cuidaria dele, porque era um menino que disse que chorava muito, e ele estava muito fraco, e acho que ele sentia muita solidão, né? Mas ela queria ajudá-lo, mas ela não tinha muita força, nem para isso. E ela se sentia meio impotente, né, de não poder ajudá-lo. Ela queria cuidar, mas ela não conseguia. E, e, e ela também não entendia por que ela não melhorava, né? E ela fazia tour após tour, assim, forçando um pouco a barra até. Uhum. Ela falava, descansa um pouquinho, mas ela insistia em fazer, porque ela acreditava que ela ia melhorar. Bom, eu sei que depois ela foi diminuindo o tamanho do papel. Ela começou a fazer com um papel menor ainda que 5 centímetros, mas ela fazia com muita convicção, pedindo para que ela se ficasse boa. E agora, segundo o depoimento do irmão, mas nos dias atuais, né, o irmão mais velho, Masahiro, já como senhor de assim, ele fala numa entrevista que o pai dela, ao falecer, antes do falecimento, o pai falou para o irmão mais velho que ele estava muito triste porque havia muitas versões
da história da filha dela, que se tornou famosa, né, com a primeira versão, inclusive falando que ela não tinha completado os 1000 tsuros, mas, na verdade, ela havia feito os 1000 tsuros, né, e continuava fazendo mais tsuros além dos 1000, e ele estava triste porque nenhum livro retratava o sofrimento dela. Uma criança de 12 anos, tudo que ela passou, tudo que ela viu, ninguém conseguiu retratar os sentimentos, né? E ele achava que isso que deveria ser contado nos livros. Então, aí o irmão da Sadako, na entrevista, ele fala que após o falecimento, né? Quer dizer, no dia que ela faleceu, a família estava lá na casa e recebeu um telefonema do hospital, do médico, falando para a família comparecer urgentemente ao hospital, porque ela realmente estava muito ruim. E o pai e a mãe saíram correndo, mas antes disso ligaram para a escola, porque os outros irmãos, né, no caso era o irmão mais velho, e ela tinha depois disso mais 2 irmãos mais novos, uma garotinha e outro menino. Eles estavam todos na escola, então pediram para que a escola dispensasse os irmãos para irem para o hospital. Então todos conseguiram chegar no hospital a tempo de se despedir da Sadako. E aí existe uma descrição de que ela estava assim com olhos já meio semi-fechados e havia um silêncio profundo no quarto. E o pai, para quebrar um pouco esse silêncio, se aproximou da filha e perguntou, assim, bem no ouvido, o que ela gostaria de comer, né? E ela falou que ela queria comer ochazuke. Ochazuke é uma tigela com arroz branco e chá verde por cima. Então, as pessoas comem esse arroz com esse chá verde com outras coisas, e ela queria isso. Então, pediram da cozinha do hospital e conseguiram trazer uma tigelinha, aí colocou na colherzinha e foi colocado um pouquinho na boca dela, semi-aberta, e ela, assim, com dificuldade, deu o primeiro gole, assim, e agradeceu pelo que estava... Oishi é gostoso, né? E, assim, ela fechou os olhos e se foi, né? Mas parece que, segundo o irmão, a vontade dela, as últimas palavras foram de que ela queria ficar boa e queria voltar para casa. Então, essa era o principal desejo dela, voltar para casa. E aí, quando a notícia do falecimento da Sadako foi dada para a escola onde ela frequentava, os colegas realmente ficaram muito chocados, porque a Sadako era aquela garota que corria, que tinha muita saúde, e agora ela não estava mais junto com eles, né? E as crianças parece que foram, tipo, velório, né, da Sadako. A Sadako estava com alguns tsuros que ela tinha feito e carregava também uma boneca, que era um kokeshi, que é uma boneca de madeira que os colegas tinham dado para ela de presente enquanto ela estava no hospital. E mesmo à noite, as crianças não queriam voltar para casa, continuavam lá junto. E o médico se aproximou quer dizer, os professores, todos estavam lá, e o pai da Sadako, acho que disse para o médico
que foi encontrado no quarto um caderninho onde a Sadako anotava, acho que desde fevereiro até julho, todos os dias a medição dos glóbulos brancos e vermelhos que as enfermeiras faziam. Quer dizer, ela anotava, pegava escondido esses dados e escrevia num papelzinho. Então, ela tinha plena consciência do estado dela, né? Do aumento dos glóbulos brancos. Ela sabia direitinho, mas em nenhum momento ela chegou e ela guarda em segredo isso, era um segredo dela, sabe? Mas, enfim, aí descobriram depois isso. Então, eu até anotei aqui deixa eu ver se eu acho, que o irmão dela comentou, o Masahiro, né? Que a Sadako realmente era uma criança muito especial, que às vezes a família dava um dinheirinho para ela e ela juntou todo esse dinheirinho para comprar presentes para a família, né? E que a Sadako, ela veio ao mundo e deu a vida para que nós, né, as pessoas que ficaram, nos conectássemos mais aos sentimentos de paz e amor no mundo, né? Que talvez fosse essa a mensagem. Que força, né? Enfim, aí as crianças quiseram fazer uma homenagem para Sadako e se pensou em arrecadar fundos para construir um memorial para ela, né? E essa notícia se espalhou pelo Japão inteiro e várias escolas, cerca de mais de 3.200 escolas, fizeram contribuições para que fosse construído esse memorial em homenagem a Sadako e a todas as crianças vítimas da bomba atômica. E com esse fundo, um designer, né, que era professor da Universidade de Tóquio, da Universidade de Artes e Músicas de Tóquio, ele construiu um memorial, que é uma estátua e que no topo tem uma criança segurando o tsuru. Essa estátua foi inaugurada em 1958 no Parque Memorial da Paz em Hiroshima. E lá eram depositados, desde então, esse conjunto de 1.000 tsuras vindos de todas as partes do Japão e até de outros países onde as crianças, onde o pessoal depositava essas 1.000 tsuras embaixo dessa estátua e em outros memoriais, em outros monumentos à paz. Eu tenho aqui algumas fotos, inclusive dessa estátua. Deixa eu ver. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Dá para ver? Tá. São fotos tiradas, que eu tirei em dezembro, em Agora. Hiroshima, Uhum. em 2019, e tem aqui como é que se diz? Uma cobertura em forma de arco, né? Que representa um abrigo para aqui, nesse caso aqui, é um memorial, né? Esse é um dos memoriais, né? Um dos monumentos de Hiroshima. E aqui é o da Sadako, que tem uma criança Coloca um pouquinho mais para a esquerda, né? Aí. segurando um tsuru, Uhum. né? E esse tsuru, na verdade, é uma estátua de
de bronze representa a Sadako com o Tsuru. E embaixo tem um Tsuru, Olha só. né? E aqui tem uma foto de um grupo de crianças que muitas escolas levam os alunos para conhecer o Museu da Bomba Atômica e visitam essa estátua, e aqui todos estão fazendo uma reverência, né? Em homenagem a Sadako. E esse monumento tem mais ou menos 9 metros de altura. No topo tem a estátua de bronze segurando uma garotinha, que é a Sadako, segurando o tsuru dourado. E embaixo do monumento tem uma descrição, tem um texto que diz que este é o nosso lamento, esta é a nossa oração, paz no mundo. Uhum. Né? Então, embaixo desse monumento tem essa inscrição. Quando eu fui em outras épocas, havia vários tsurus pendurados, como está aqui. Está vendo? Um conjunto de mil tsurus. Esse é outro monumento. Mas agora, eles criaram vários vitrines, onde há vários trabalhos, assim, colagens, por exemplo. Tudo isso é feito com vários tsurus, né? Uhum. A parte branca tem vários tsurus, no fundo tem vários tsurus. Que maravilha. E aqui também são trabalhos de estudantes de escolas. E tudo isso é feito com um tsuru. Que bonito. Né? E aí, esse monumento também é um dos monumentos, a paz. Eu não conhecia o nome, mas parece que se chama cenotário, não sei. Uhum. É um memorial com o nome, que contém o nome de todas as pessoas mortas pela bomba. E todo ano são colocados ainda mais nomes, porque até hoje existem pessoas morrendo por causa desses efeitos da radiação, Uhum. né? E através dessa curva aqui, no fundo, a gente vê as ruínas de um prédio que era da prefeitura, que é um símbolo do Memorial das Vítimas, que é o único prédio que sobrou da cidade. É uma parede que sobrou. Então, eles deixaram propositalmente esse prédio como símbolo em memória das vítimas, né? E essa cobertura tem a forma de um arco que representa um abrigo para as almas das vítimas, né? E possui uma inscrição que é descansar em paz, pois o erro jamais se repetirá. E tem um fogo também, um lugar que tem uma chama acesa, que eles pretendem deixar até que todas as armas nucleares sejam extinguidas da face da Terra, né? E aqui um detalhe interessante, que quando eu bati essa foto, apareceu uma pomba aqui. Ela pousou bem aqui em cima. Nossa, eu pensei que era uma estátua. Eu pensei que ela era Não, parte da... não é. Ela é verdadeira mesmo. Ela apareceu no momento que eu bati a foto. Na mesma pose do tsuru da Sadako. Dessa data, né? Então é isso. Não sei se você quer perguntar alguma coisa, mas essa é a história dessa Sadako, mas eu acho que tem muito mais coisas Eu que acho que, enfim, a gente sempre comenta um pouco, né, o significado. Eu acho que dificilmente vai ter uma história tão que conecte tanto, né, o significado do origami e da emoção como essa, né? Eu acho que realmente é emocionante, ainda mais, né, se tratando de uma criança, e toda essa história é realmente fascinante e inspiradora e comovente, né? Mesmo. você
pensa assim, que essa é uma das histórias, quer dizer, a Sadako é uma das crianças. São milhares de crianças que morreram. E pessoas que ainda continuam morrendo por causa das radiações. E ainda se fazem testes, né? Com armas nucleares, esse tipo de Exato. coisa. O ser humano não é certo. E não aprendeu, e não sei se vai aprender. A gente está vivendo no meio dessa pandemia. Acho que essa é uma história que inspiradora e a gente vê, né? Enfim, a nossa contribuição aqui, de alguma forma, né, a gente deixa essa história pública e quem sabe quem é uma pessoa que assista, ou duas, ou três, reproduza, e a gente, pouco a pouco, vai criando sem nenhuma expectativa, mas certa consciência do que são as reações, né, e os impactos disso. Obrigado por É, compartilhar. tudo é fruto de ganância, de poder, né? É, Quanta coisa isso pode acarretar em milhões de pessoas, né? Que ainda tem pessoas que ainda sofrem por causa disso. Mas é isso. e a vida é muito simples. Acho que a Sadako é isso, né? O último gesto dela, que você falou, é tudo tão simples, né? Quantas pessoas têm essa capacidade de entender essa simplicidade? Enfim, fica aí. Obrigado, Mari, por compartilhar sua história. Então, Até a próxima. até.